Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nesse exato momento eu quero convidar você a tomar o seu assento, para juntos nós podemos adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Salmo de número 150, versículo 6 diz: tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Estaremos louvando ao Senhor com um louvor bastante conhecido que tem como título: Nada pode calar um adorador. Vamos adorar o nome do nosso Deus.
Boa noite a todos que se encontram conosco nessa noite, nessa live, neste momento em que nós nos reunimos aí no seu lar ou onde você estiver, para juntos aqui adorarmos e cultuarmos ao nosso Deus, mas também recebermos uma porção da sua palavra aos nossos corações. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós estaremos lendo a passagem que fala de Paulo e Silas na prisão. Eu lerei a partir do verso de número 22 até o verso de número 34. Paulo e Silas, pregando ali em Filipos, encontraram ali com uma escrava que tinha um espírito de adivinhação, e depois de serem incomodados por ela durante alguns dias, Paulo então expulsa aquele espírito, e aquela escrava que dava lucro aos seus senhores, então ali deixa de dar este lucro. Esses senhores incomodados juntam uma multidão contra Paulo e Silas, que se veem no meio de uma adversidade. E nos diz assim o texto de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 22. Diz o texto que a multidão se ajuntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Versículo 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro então pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa, e naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Paulo e Silas venceram aquela adversidade. Eu gostaria de falar nessa noite justamente sobre esse tema: vencendo as adversidades. Como alguns ou a maioria sabem, eu tenho um filho de 6 anos, o Miguel. Essa semana o Miguel me chamou para assistir um desenho com ele, um desenho animado, e eu ali pude relembrar de alguns personagens da minha infância. E naquele desenho, um desenho do Pato Donald, eu me encontrei com um personagem da minha infância desse desenho animado, que era o primo sortudo do Pato Donald, o Ganso Gastão. Esse personagem, criado por Carl Barks, que é o criador da série do Pato Donald, criado em 1962, se eu não me engano, esse primo sortudo do Pato Donald, o Gastão, ele é apresentado como o pato mais sortudo do mundo. Este pato nunca fez esforço na vida para nada e sempre conseguiu tudo o que desejava, sem encontrar dificuldade em nada na sua vida.
esse sortudo Gastão, em consequência disso, era um pato snob, egoísta, que só olhava para os seus desejos, a sua vontade, sempre sozinho, sempre distante da sua família, ali no meio da sua fortuna, nunca cercado dos seus familiares. Mas esse pato nunca conseguiu acertar também nos seus relacionamentos e no seu amor. Meus irmãos, quem dera que se a vida fosse assim, tudo tão fácil, que tudo viesse fácil para nós, tudo viesse com muita facilidade, que tudo que nós desejamos nós conseguíssemos, se não tivéssemos o infortúnio de passar pelas adversidades, que na verdade a vida é feita de muitas lutas e de muitas dificuldades. Quer queiramos, quer não queiramos, as adversidades fazem parte da nossa vida. O sofrimento existe e negá-lo não fará que essa dificuldade, que essa adversidade desapareça. As adversidades na nossa vida sempre existirão e será assim até que Cristo volte. E diante dessa realidade, qual a postura que eu e você, que nós devemos ter diante das adversidades? O que fazer para superar as adversidades, para vencer as adversidades? É isso que nós queremos ver na palavra de Deus essa noite, no texto dos Atos dos Apóstolos, e tirar aqui ensinamentos para as nossas vidas de como vencer a adversidade. E o primeiro ensinamento que nós podemos tirar aqui nesse texto, nessa noite, é que Paulo e Silas, em momento nenhum, murmuraram. Diz o texto que eles sofreram os açoites, foram despidos, apanharam, tiveram seus pés aprisionados em troncos, mas em momento nenhum, Paulo e Silas reclamaram ou resistiram ou murmuraram. Diz o texto no capítulo 16, versículo 22 a 24, que a multidão se ajuntou contra Paulo e Silas, e os magistrados então ordenaram que tirassem as roupas deles e que então fossem açoitados. E depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, e então lançou nos cárcere interior e prendeu os pés de Paulo e Silas no tronco. Eles não murmuraram, não reclamaram, não chiaram. E aí, lembrando, aqui numa nostalgia nessa noite, lembrando mais uma vez dos personagens, dos desenhos animados, eu me recordo de um outro personagem. Um personagem que, se você tiver mais do que 30 anos, como eu, você vai lembrar de um personagem que dizia assim: ó vida, ó céus, ó azar, isso nunca vai dar certo. Personagem esse chamado Hard, que formava uma dupla, a dupla Lipe e Hard. Lipe o leão. Lipe era um leão inteligente, astuto, que sempre buscava a solução para os seus problemas, e ele então era acompanhado de Hard, essa hiena reclamona, que vinha sempre com essa frase: ó céus, ó vida, ó azar, isso nunca vai dar certo. Se você tem menos de 30 anos, entra aí no Google e pesquise, e você vai se deparar com esse personagem reclamão, murmurão, que reclamava de tudo, que não via nada de bom na vida. E eu ficava me perguntando, quando criança, como é que esse leão, Lupe, aguenta esse reclamão atrás dele, com a voz irritante, sempre reclamando: ó céus, ó vida, ó azar, isto nunca vai dar certo. Meus irmãos, diante das adversidades, adotar uma postura como a de Hard, de sempre reclamar, de sempre lamentar, de sempre murmurar, terá efeitos destrutivos na sua vida. E tem efeito destrutivo desde o início dos tempos. E se nós formos lá no início da Bíblia, no livro de Números, Números 13, Números capítulo 14,
nos conta a história do povo de Israel, da nação de Israel, que estava prestes a tomar posse da terra prometida. E a murmuração daquele povo levou a Israel a andar 40 anos no deserto, uma caminhada árdua e sofredora, tudo por conta da murmuração. Números, capítulo de número 13, versículo 32 em diante, nos diz o seguinte, que quando os espias foram espiar a terra prometida, eles voltaram com um relatório extremamente negativo, extremamente murmurador, e somente Josué e Caleb vieram com uma posição positiva, e diz o texto que então espalharam entre os israelitas um relatório negativo a respeito daquela terra, e disseram: a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, e diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz, e todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto. A atitude de murmurador, a atitude de reclamar, traz consequências danosas à nossa vida. A atitude de murmurar nos torna cegos espirituais. A atitude de murmurar nos impede de olhar para as vitórias que Deus já nos concedeu. A atitude de murmurar influencia, contamina negativamente aqueles que estão ao nosso redor. Mas principalmente, meu querido, não murmure diante da adversidade, porque a atitude de murmurar nos impede de receber a bênção de Deus. E veja então as consequências de uma atitude de murmurar daquele povo de Israel. Veja a sequência do texto. Em Números 14, a partir do versículo 27, nos diz: até quando, o Senhor então dizendo àquele povo, até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. E o versículo 30 diz: olha, nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. E o versículo 34 diz qual foi a consequência da murmuração daquele povo. Diz que durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada dia dos 40 dias em que vocês observaram a terra. 40 anos. A murmuração levou o povo de Israel vagar 40 anos pelo deserto. Meu querido, diante das adversidades que vivemos e que estamos vivendo no meio dessa pandemia, não adote esta postura de reclamar, de murmurar. Pelo contrário, haja como Paulo e Silas diante da adversidade, que é o nosso segundo ensinamento para vencermos as adversidades. Sabe qual que é? Clame e louve ao Senhor. Paulo e Silas oraram ao Senhor e louvaram ao Senhor, ao que nos diz o versículo 25 de Atos 16, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam esse testemunho, ouviam essa oração. A oração e o louvor a Deus transformam as nossas vidas. Louvor e adoração a Deus transforma a sua história, pode transformar, meu irmão, a sua vida de choro, de pranto, em alegria. São a chave para você passar pelas adversidades. Pense em Paulo e Silas ali na prisão, feridos pelos açoites, acorrentado aos pés, e ainda assim, no meio do sofrimento,
revelaram a sua confiança em Deus, revelaram a sua alegria no Senhor, enquanto oravam e louvavam a Deus, gloriando ali em meio às tribulações, em meio às lutas. Essa deve ser a nossa postura. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz a importância de nós gloriarmos no meio das tribulações, de louvarmos a Deus no meio das tribulações, de levarmos os nossos pensamentos a Deus em meio às lutas. A partir do versículo 3 de Romanos 5, Paulo nos ensina, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança, nos diz Paulo, não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A oração e o louvor nas adversidades glorificam ao nosso Deus, dão um bom testemunho do seu amor para com as nossas vidas. O louvor e a oração, meus irmãos, derrubam qualquer muralha, derrubam as muralhas das adversidades. Olha o que nos diz o povo então agora, não mais liderado por Moisés, mas liderado por Josué, para entrar na terra prometida. Então, depois de ter atravessado o Jordão, de atravessado uma adversidade, se colocaram diante de uma muralha, a muralha de Jericó, uma outra adversidade. E diz então que o povo de Israel marchou ao redor da cidade durante 7 dias, tocando trombetas, louvando a Deus. E no 7º dia diz que o povo rodeou a cidade de Jericó durante 7 vezes, e ao som da trombeta e ao brado de vitória, aquela muralha caiu. Olha o que diz Josué, capítulo 6, versículo 20 e 21. Quando soaram as trombetas, o povo gritou, bradou, e ao som das trombetas e do forte grito, o muro, a muralha caiu, e cada um atacou do seu lugar onde estava, e tomaram a cidade, e consagraram a cidade ao Senhor. Quando louvamos a Deus, quando clamamos, quando nós nos prostramos e clamamos ao Senhor, as muralhas das adversidades também podem cair. O mesmo aconteceu com Paulo e Silas. Eles clamaram e louvaram a Deus, e um grande terremoto abalou os alicerces da prisão, e as portas se abriram, as correntes que os prendiam os soltaram. Meus irmãos, a luta está grande. Se a luta para você está grande, se a adversidade está grande, louve e clame ao Senhor. Louve e clame ao Senhor. Mas por que Paulo e Silas não fugiram daquela prisão? Por que eles não fugiram? É o terceiro ensinamento para vencer as adversidades que eu gostaria de compartilhar nessa noite. Sabe por que eles não fugiram? Porque eles entenderam o propósito do Senhor naquela adversidade. Diz o texto, a partir do versículo 26 do capítulo 16 de Atos, que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, como resposta do louvor e da oração de Paulo e Silas. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E diz então o versículo 27 que o carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, ele desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. Aquela fuga para os prisioneiros, para Paulo e Silas, se tornou possível. Mas o propósito de Deus não estava na fuga dos prisioneiros. O propósito de Deus não estava em que eles fugissem daquela situação,
O fato é que os prisioneiros não fugiram, mas entenderam que havia um propósito naquele terremoto. O propósito de demonstrar um milagre de Deus na vida de Paulo e Silas, e esse milagre, este fato, esse acontecimento assim, impactar a vida do carcereiro, que ali ouvia o louvor e a oração de Paulo e Silas, daqueles prisioneiros, que então havia adormecido ali diante daquele louvor e daquela oração. Mas o propósito maior era a salvação de Deus para o carcereiro e toda a sua família. Então, meus irmãos, diante da adversidade, não murmure, louve ao Senhor e busque entender o propósito dele na adversidade. Não fuja diante das adversidades. Não busque uma fuga, como fugiu Jonas, quando foi chamado para o propósito de proclamar a palavra de Deus aos ninivitas, e então ele foge a uma direção ao contrário. Não fuja como Jonas fugiu da adversidade, pelo contrário, encare a adversidade, encare a luta, entendendo que Deus tem sempre um bom propósito nas nossas vidas, no meio das adversidades, no meio das lutas. E o bom propósito de Deus era o testemunho, era a salvação da vida do carcereiro e da sua família. O interessante é que aqui então, entendendo o propósito de Deus para suas vidas, Paulo e Silas então se mantêm naquela prisão, e então a narrativa aqui de Atos muda o seu foco da atenção dos prisioneiros para o carcereiro, a quem o terremoto então acordou do seu sono em meio ao caos. O carcereiro então acorda no meio de uma tremenda adversidade. Ele, carcereiro, agora vivia uma adversidade, e então ali no meio do caos da adversidade ele chegou até a pensar em se matar. Mas a voz de Paulo bradou do dentro da prisão, interrompendo a ação do carcereiro. Então o carcereiro se dirigiu diretamente a Paulo e Silas, considerando estes os responsáveis pelo que havia ocorrido, pois o carcereiro sabia do poder da mensagem de salvação que eles pregavam. Era notório no meio do povo de Filipos a pregação de Paulo e Silas. E nesse contexto, a pergunta do carcereiro é surpreendente. E este é o nosso quarto e último ensino nessa noite. Busque a Deus para a sua vida e para a sua família. E o carcereiro então faz uma pergunta surpreendente. E ele então chega diante de Paulo e Silas. Ele não pergunta para Paulo e Silas: olha, por que vocês não fugiram? Não foi essa a pergunta do carcereiro. O carcereiro não pergunta para Paulo e Silas: olha, como vocês fizeram isso? Esse milagre deste terremoto que soltou, e ainda assim vocês não fugiram? Não foi essa a pergunta. A pergunta do carcereiro foi: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Em meio às adversidades, façamos como esse carcereiro, busquemos em Deus a salvação para as nossas vidas e para a nossa família. Busque em Deus a providência, e a providência de Deus está na sua salvação. E diz o texto de Atos, versículo 31 em diante, que Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas de Paulo e Silas, e em seguida ele, o carcereiro e todos da sua família foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido no Senhor, crido em Deus. Paulo e Silas entenderam a necessidade de proclamar o Evangelho. Aquele carcereiro aceitou a palavra de Deus.
É interessante notar que Paulo e Silas não focaram no desconforto da sua ferida, não focaram no desconforto da sua prisão ali, mas focaram em pregar a palavra de Deus. Porque a família, meus irmãos, é algo sério para Deus. E fica claro isso aqui no ensino dessa noite, e fica claro isso, como Deus leva a sério a família. E se formos olhar somente aqui para alguns casos do Novo Testamento, nós temos um endemoniado gadareno, que depois de se encontrar com Jesus e ter a sua vida restaurada, e de estar são, consciente, vestido, e querendo seguir Jesus, o Senhor Jesus disse: olha, volte para a sua casa e conte o quanto Deus lhes fez. Porque o Senhor Jesus Cristo entendia a importância da família. Temos o paralítico, que foi curado pelo Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, ali em Lucas capítulo de número 6, versículo 24, olha para aquele paralítico depois de curá-lo e disse: olha, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Zaqueu, ao se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo falou: olha, Zaqueu, eu quero estar na sua casa. E então em Lucas 19:9, Jesus disse a Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Meus irmãos, não importa as circunstâncias, estes homens, o paralítico, o endemoniado gadareno, o Zaqueu, o carcereiro dessa noite, todos esses homens receberam o Senhor Jesus Cristo e voltaram para a sua casa, aonde ali fizeram diferença. Assim aconteceu também com o carcereiro. Em meio às adversidades, ele pediu luz, e na pregação do Evangelho, ele e toda a sua família encontraram a verdadeira luz. Deus quer encontrar a sua família nessa noite. Deus quer encontrar você. Deus quer usar você, e transformando a sua vida, transformará também a sua família. Em meio às adversidades, Ele tem o propósito de salvar você, de mudar a sua história e a história da sua família. Deus quer usar a sua vida para que toda a sua família seja salva e abençoada. Nesse tempo de pandemia, de adversidade, busque no Senhor a solução e a salvação para você e para a sua família. Essa é a palavra que gostaria de compartilhar nessa noite. Que diante das adversidades da vida, não adote a postura de murmurar e impeça que as bênçãos de Deus cheguem até você. Muito pelo contrário, louve e clame ao Senhor para nos ajudar a derrubar as muralhas, as adversidades da nossa vida. Não fuja dos problemas e das adversidades, mas entenda o propósito de Deus e faça a sua vontade. Aceite o Senhor Jesus, busque em Deus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e volte para a sua família, e volte pai para filho, e volte filho para os pais, mãe para os filhos, esposo para a esposa, e assim haja bênção no meio da sua família. Que essa mensagem, a mensagem da salvação, possa alcançar a sua vida e a sua família nessa noite. Vamos orar ao nosso Deus? Pai Santo e Deus Eterno, nós somos gratos, Senhor, porque as lutas e as adversidades das nossas vidas, ó Pai, nos aproximam de Ti, nos levam, Seu Deus, humildemente até o Senhor, quebrantam os nossos corações, preparam o nosso coração para receber a Tua palavra, para receber a Tua direção, a Tua orientação, ó Deus, e clamamos, ó Pai, nos ajuda a passar pelas adversidades sem reclamarmos, sem murmurarmos, ó Deus, mas louvando e clamando ao Senhor, ó Pai, entendendo o bom propósito do Senhor nas nossas lutas, nos fazendo amadurecer, nos fazendo, Seu Deus,
ter um caráter aprovado, a nutrir uma esperança no Senhor, a encontrarmos em Ti providência para as nossas vidas, providência para as nossas famílias, a salvação de Deus para todos aqueles a quem nós amamos, ó Pai. Faça isso, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Faça isso para o bem da Tua igreja, Pai, para o bem da Tua família, das nossas famílias, ó Deus. Para que possamos, ó Deus, vencer as adversidades a qual nós temos enfrentados. É por isso que nós oramos, ó Deus, entregando as nossas vidas aos cuidados do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar nosso Deus?
Você que esteve presente conosco, eu quero te agradecer e que Deus possa te dar uma semana abençoada para a honra e glória dele. Amém. Estamos terminados.